Olá, eu sou o Neyton, sou autor do programa Sólidos e nesse vídeo eu vou mostrar como implementar uma tabela de valores no modelador de seções. Por que eu precisaria de uma tabela? Bom, se você olhar o álbum de projetos tipo do DENIT, você vai ver que os tubos têm uma tabela que relaciona o diâmetro com a espessura da parede. Dá uma olhada aqui, ó, tubo de concreto armado. Se o tubo tiver 60, ele mede 8. Se ele for 80, a parede mede 10 centímetros. E veja que isso aqui não é lá bem uma relação linear. Não dá para eu só escrever diâmetro vezes 0,1 que vai sair errado. Então, se você é mais preciosista, assim como eu, você vai querer o valor exato. Então, para um tubo de 60, o 0,8, né? O 0,08. Se for o tubo de 1,5 metro, ele vai ter 14 centímetros. E como é que a gente faz para implementar isso e daí também implementar até o tipo de armadura que vai ter no tubo? Se você olhar aqui, tem um tipo de armadura relacionado com o diâmetro do tubo. Tá? Então, dá para implementar essas tabelas no programa também. E como que faz isso? Bom, vamos voltar lá no modelo. Né? Aqui eu tenho só um lançamento aí de 2 postos de visita com o tubo e vamos dar uma olhada aqui nesse tubo. Quando eu olho nas propriedades dele, ó, a seção, eu já coloquei aqui que a altura do tubo fica em função de uma listinha, que vai de 0,4 até 1,5. Lá no álbum tipo do DENIT não tem o 0,4 e o 0,5, já começa no 0,6. Então, mas isso não tem problema, dá para a gente colocar isso também. Tá? E como que faz isso? Bom, você tem que ir lá nas configurações e achar o tubo circular que modela aí o tubo de concreto armado. Tá? No caso aqui do programa, tem lá um tubo chamado circular. Esse circular com queda é para esgoto. Tá? Então, em tese, seria um tubo de PVC. Vamos dar uma olhadinha no circular. Fiz 2 cliques ali para ele abrir o editor. O editor vai abrir. Né? Tá ali o modelo do tubo. E como que eu fiz? Primeiro, como que eu fiz para que o diâmetro aparecesse em forma de lista? Né? Então, eu venho aqui na altura, que é o que me dá o diâmetro do tubo. Você pode chamar de diâmetro aqui também, tá? De DN, não tem problema. Você pode modificar isso. Tá? Mas vamos ver aqui, ó. Ele já está aqui como uma listinha, certo? E como que faz isso? Opa, eu fechei sem querer aqui, vamos de novo. Você vai lá na altura, ele está aqui como lista. Né? E como que faz isso? Você tem que vir aqui, ó, aonde diz provedor e dizer que isso é uma lista. Tá? Tem vários tipos de provedores de dado. No caso, o valor, que seria para você informar um valor constante, né? Que você pode, ou um valor qualquer. Tem a opção lista, que é para você colocar a lista de valores possíveis. Intervalo, que lá no Part Builder do Civil 3D seria o range, né, onde você coloca o valor máximo e mínimo. E tem o calculado, que é para um uso diferenciado aqui, que seria, por exemplo, quando você quer arbitrar o degrau ou o ressalto. Né? O que acontece? O degrau é uma propriedade que está ligada à cota de jusante, né? Esse CM aqui. Tá? E esse CM está vinculado ao endpoint. Então, eu já expliquei num vídeo anterior, não dá para você colocar as três, né, o degrau, o CM e o endpoint, controlando a mesma coisa. Então, internamente o programa implementa essa opção de calculado aqui. Tá? Então, deem uma olhada nos outros vídeos que eu vou falar mais sobre isso aqui. Mas vamos lá. Eu disse que eu tenho que colocar aqui, então, a altura como lista. Porque lá no álbum tipo é uma lista que só tem o diâmetro de 0,6 a 1,5. Eu optei ainda por colocar o 0,4 e o 0,5. E daí eu tenho que calcular a parede. Né? Foi aqui que eu quero mostrar nesse exemplo. Eu vou recalcular o tamanho da parede. Então a parede agora eu tenho que dizer que ela é somente leitura. Por que somente leitura? Porque o programa vai calcular ela. Né? E vai acontecer isso daqui. Ó. Se você parar o mouse em cima, né, você pode ver ali que já tem até uma listinha pronta, né, porque eu já fiz aqui no caso. Tá? Mas como é que isso aqui funciona? Eu vou vir aqui no variáveis, que é onde eu começo a decidir todas as coisas. Né, e daí eu coloquei aqui ó, um pequeno flowchart, está até escrito errado aqui, então escolher. Né, um pequeno flowchart, né, onde eu faço a decisão de qual é a espessura da parede em função da altura do tubo.
E é bastante simples, é só um switch, né? Esse switch que é esse escolha aqui. Para facilitar, ó, veja que eu transformei a altura do tubo em uma string, né, de número inteiro. Por que isso? Porque daí eu não fico me preocupando se é vírgula, se é ponto, se vai ter mais um zero, se não vai ter. Enfim, transformei então ali a altura vezes 100, porque a altura aqui no caso é dada em metros, né? Internamente o programa trabalha no sistema internacional, ou seja, metros. Então a altura está em metros. Então a altura vezes 100 vai me dar a altura em centímetros. Aí eu pego a parte inteira e transformo em uma string, porque o switch aqui precisa ser, ó, flow switch system string. Assim como é lá no Subassembly Composer, tá? Aquele switch que tem lá também funciona assim. Você tem que transformar a escolha numa string. E daí agora é só colocar para cada perninha aqui, ó, arbitre o valor que você tem. Então, por exemplo, se o tubo é de 60, a parede é igual a 0.8. Então eu usei aqui, ó, essa atividade setOutputParameter, né, colocando ela como 0.5. E assim sucessivamente para cada um dos diâmetros que eu tenho. E o que acontece se eu colocar o tubo de 40, que não está na listinha? Ele vai cair nesse default aqui, ó, né? Porque ele está marcado como sendo o caso padrão. No caso padrão, ele coloca o 0.1 vezes a altura, né? Seria por aí. E se eu quisesse o tubo de 1,80 m? No caso, aqui no álbum tipo, quando você olha, não tem um tubo de 1,80 m. Mas vai que você quer ter o tubo de 1,80 m. Então, o que é que tu faz? Tu vem aqui no programa, adiciona mais uma perninha aqui, coloca de 1,80 m e a espessura da parede. Se você obviamente você vai ter que vir aqui na listinha da altura, né, e lá nos valores possíveis e adicionar o valor de 1,80 m. Perceba ali que os valores são separados por ponto e vírgula, né? Então é só escrever lá o valor de 1,8 e pronto. Tá? E daí o programa vai passar a entender que a parede também é um item calculado. Isso aqui vai facilitar bastante na hora do lançamento, porque você não precisa ficar criando a lista de material com tanto, como é que eu vou dizer assim, com tanto cuidado. Porque a parede, você não vai criar nenhum tubo com diâmetro de 1,5 m, onde a parede é 5 centímetros. Né? O programa já vai saber qual é a espessura da parede. E daí se você vier aqui no tubo e trocar lá o tubo de 60 por 1,20 m, você vai ver que a parede, ó, já mudou para 0,13, tá vendo? Ó? Se eu mudar ele lá para 1,60 m, para 60, mudou aqui a parede para 0,5. Isso aqui te dá muito mais segurança na hora de fazer o lançamento, certo? É isso.